tá? Pode liberar. Amém. Você pode inclinar sua cabeça? Vamos falar com Deus. Amado Jesus, nós primeiramente te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui, que eu sei que é pura graça. E nós queremos ouvir a tua voz, continuar ouvindo aquilo que tu tens para falar a cada um de nós. Fala conosco. Espírito Santo, eu sei que tu tens uma palavra específica para trazer ao nosso coração e nós queremos ouvir. Usa-me segundo a tua vontade, o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida. Que eu seja canal do teu fluir, do teu recado para a tua igreja e que sejamos edificados mais uma vez nesta noite para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Quero ministrar uma palavra hoje. Por favor, vamos lá, libera lá. Quero ministrar uma palavra hoje que tem por título: obstáculos existem para serem vencidos. Diga-se comigo, vamos? Mais uma vez, obstáculos existem para serem vencidos. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10, vamos lá. Não coloquei no slide, só coloquei a referência. Passa. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Obstáculos servem para quê, gente? Para ser o quê? Vencidos. Amém. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Estarei lendo na versão NVI, ok? Versão NVI, nova versão internacional. Uma das versões que eu te indico comprar. NVI, King James, as versões que eu mais recomendo comprar. A partir do versículo de número 46 diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você pode dizer amém comigo? Amém. Eu sei que é um texto que a maioria de vocês já conhece, mas eu creio que Deus tem uma palavra específica para nos dar nesta noite. De uma coisa a gente tem certeza: nada na vida, nenhum tipo de conquista é de graça. Todo tipo de conquista, qualquer coisa que você tenha conquistado ou queira conquistar, te pede um preço, te pede um valor, te pede talvez um sacrifício. Os nossos sonhos estão sempre rodeados de obstáculos, sempre. Mas a gente precisa entender que quando Deus permite obstáculos à nossa frente, o que Deus quer é que a gente, como filho de Deus, vençamos esses
obstáculos. Você pode dizer amém comigo? Você se lembra de alguma conquista sua hoje? Volta a tua fita aí, na tua mente. Lembra dessa conquista que você acabou de lembrar agora? Sim. Isso foi de graça? Não. Nenhum tipo de conquista na nossa vida é puramente do acaso, algo que seja de graça. Você precisou vencer alguns obstáculos. Você precisou vencer barreiras. E melhor, algumas vezes a gente precisa vencer a nós mesmos para termos os nossos sonhos realizados. Bartimeu, cego, ele tinha um sonho. O sonho dele é ver, era enxergar. Só que ele tinha obstáculos na sua vida. Gente, interessante que eu li esse texto nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante que Marcos ele foi mais detalhista. Ele foi o único que disse assim, que o cego, ele tirou a sua capa de sobre os seus ombros e foi até Jesus. Eu achei interessante esse detalhe que Marcos observou. Agora, o que significa lançar a capa? O que significa tirar essa capa dos nossos ombros? Justamente isso. Lançar, tirar as capas dos ombros é justamente vencer os obstáculos. Vencer as dificuldades. Quantas capas você precisa tirar dos teus ombros? Quantas dificuldades você precisa vencer na sua vida? Quantos obstáculos e barreiras você precisa vencer para concretizar os teus sonhos? Para concretizar os sonhos de Deus na tua vida? Quantos obstáculos você precisa vencer para se projetar melhor na vida? Eu trouxe apenas três obstáculos que a gente precisa vencer para que a gente possa projetar e concluir e realizar os nossos sonhos. O primeiro é acomodação. Diga comigo. Acomodação. No versículo de número 46, Marcos disse assim: sentado junto do caminho. Marcos fala que ele estava sentado ali no caminho, à beira do caminho. Gente, sentado nos dá uma ideia de acomodação. O cara simplesmente ficou acomodado. É bem possível que ele tenha visto Jesus passar por vários lugares. E a multidão, claro, atrás de Jesus. Uma fila enorme atrás de Jesus, e ele não tendo nunca a oportunidade de falar com Jesus. Claro, nós nunca realizaremos alguma coisa se estivermos acomodados. Nunca conquistaremos algo se estivermos acomodados, sentados. Aliás, eu lembro que Provérbio diz assim: aquele que olha para as nuvens nunca prosperará. Ou seja, ficar sentado, um exemplo, esperando o emprego chegar na tua mão. Isso nunca vai acontecer. É preciso se levantar e arriscar. Tenho certeza de que você prefere ser conhecido como alguém que arrisca, que belisca, que avança, do que ser conhecido por alguém acomodado, não é verdade? Claro que ser uma pessoa que arrisca, que avança, isso te traz riscos. Mas é preferível correr riscos do que ficar olhando a vida passar. Ontem você tinha 18 anos, igual a mim. Ontem você tinha 20 anos, 22 anos, 25 anos. Hoje você tem 35, 45, 55, 80. E você há de convir comigo que você vai dizer para mim assim: pastor, como passou rápido? Não foi assim? Não é assim que você diz? Ontem eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 27. Como passou rápido? Não foi assim? Não é assim que você diz? Só por causa dos meus cabelos brancos? 26 anos, hoje eu tenho 27. Como passou rápido? Não foi assim?
Mas o tempo passa muito depressa. E se nós ficarmos acomodados, aliás, eu creio num Deus que trabalha. Aliás, a própria Bíblia diz, Isaías capítulo 64, versículo 4, diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus trabalha. Diga, Deus trabalha. Se Deus trabalha até hoje, Ele também quer, Ele não quer ver filhos acomodados. Se Deus trabalha até hoje, Ele não quer ver filhos à beira do caminho simplesmente sentados. Aí, diz o texto, Ele não quer ver filhos à beira do caminho que Bartimeu simplesmente lançou a sua capa de acomodação, jogou no chão e disse: eu vou correr atrás. Não sei como, era cego, jogou no chão. Bem provável que alguém o ajudou. Eu quero dizer o seguinte: chuta a cadeira da acomodação nessa noite. Bem provável que alguém. Eu quero te motivar e você chutar a tua cadeira, tudo que possa te levar a te acomodar na vida. Eu quero te acomodar no ministério, te acomodar no emprego. Chuta essa cadeira hoje. Eu tenho certeza que Deus quer te fazer galgar coisas maiores. Você pode dizer amém comigo? Olha só o que você já projetou na sua vida. Tantas coisas. Quantas coisas você começou e parou. Quantas coisas nós não demos prosseguimento por termos encontrado na nossa frente barreiras, obstáculos. Uma outra coisa, não fique focado em pessoas para que você possa sair da acomodação. Não faça isso. Uma outra coisa, não fique focado em pessoas. Não espere que as pessoas vá te pegar pelo braço e te levar ao objetivo. Não espere que é você que tem que sair dessa acomodação em nome de Jesus. E te levar a responsabilidade é sua. É você que tem que sair dessa acomodação em nome de Jesus. Não aceite de maneira alguma ficar à beira do caminho assistindo as pessoas avançando, conquistando, crescendo, promovendo, e você ficar paralisado. Não aceite mais isso na sua vida. Não fique na arquibancada apenas batendo palma para quem passa. Não fique na arquibancada apenas batendo palma para quem conquista, para quem vai, para quem faz, para quem trabalha, para quem projeta. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque Deus também te fez para que você projete, para que você cresça, para que você faça, para que você progrida. Deus te fez para isso. Deus nos criou para que os seus filhos estejam andando, crescendo, progredindo em todos os âmbitos e áreas de sua vida. Eu creio num Deus assim. Aliás, eu só posso crer num Deus assim. Eu creio num Deus assim. Não aceite a falta de clamor. Diga isso comigo. Não aceite a falta de clamor. Porque a falta de clamor também é a falta de fé. A falta de clamor, na verdade, diz que você simplesmente se acomodou, não crê, não quer avançar. Na verdade, diz que você simplesmente lance fora toda a acomodação da tua vida em nome de Jesus. Eu sei que as mulheres que estão aqui, batendo papo com o Roberto hoje, eu sei que as mulheres que estão aqui, todas vocês, gostam de homens trabalhadores. Sim ou não? Eu sei que sim, isso é óbvio. As mulheres que estão aqui, todas vocês, isso é óbvio. Gostam de homens trabalhadores. Sim ou não? Eu sei que o cara pode ser feio, isso é óbvio, mas é trabalhador. Sim ou não? Eu sei que que a gente tem um cara bonitão, Brad Pitt em casa, preguiçoso, comendo as suas custas? Que a gente tem um cara bonitão, Brad Pitt em casa, preguiçoso. Trabalho é graça de Deus. Trabalho é a bondade de Deus. É graça de Deus. Trabalho. Se por acaso tem algum homem ou mulher que não esteja desempregado nessa noite, quero te dizer, lute. Porque o teu dia vai chegar, você será abençoado sim. Você pode dizer amém comigo? Vai ser abençoado. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: frutos só são colhidos mediante sementes lançadas. Diga isso comigo, ficou bonito. Vamos, frutos só são colhidos mediante sementes. É óbvio. Você vai dizer assim, pastor, é óbvio. É claro. Mediante sementes. Eu só vejo fruto se eu lançar a semente. É óbvio. Se eu sair da minha acomodação. O que é lançar a semente?
é fazer a minha Se eu parte. sair da minha acomodação, Lançar a semente é fazer a minha que é parte. lançar a semente, Porque é fazer a minha aquilo parte. que é parte de Deus, ouça isso, Lançar a semente Ele é fará. fazer a minha parte. Tudo que for da parte de Deus, Aquilo fique que muito é tranquilo. parte de Deus, Deus ouça isso, vai Ele fazer. fará. Aliás, Deus já Tudo está que for da fazendo. parte de Deus, fique Você pode dizer amém comigo? Deus Amém. vai fazer. Segundo, Aliás, Deus já está fazendo. parte de Deus, Qual outra capa que a pode gente dizer amém precisa comigo? tirar da nossa vida para que conquistemos na vida? Deus já está fazendo. O segundo é, Precisa tirar mais da uma nossa vez, vida para que conquistemos medo. na vida. No versículo de número Segundo 49, mais uma vez, diz assim: medo. tenha bom ânimo. Diga isso comigo, vamos. Mais uma vez, Diz assim: tenha bom ânimo. tenha bom ânimo. Diga isso Disseram comigo, para vamos. Bartimeu: cara, Diz assim, coragem, tenha levanta, tenha coragem, não tema, Jesus está te chamando. coragem. Imediatamente, Levanta. Bartimeu pega a sua coragem, capa, não tema, Jesus está joga te por chamando. terra. Coragem. Na verdade, ele estava jogando o seu medo por terra. Você pode dizer amém comigo? Jogou o seu medo e foi à luta. Ele estava jogando o seu medo por terra. Isso nos ensina que a gente precisa não deixar Foi a luta. os medos roubarem os nossos sonhos. Ensina que a gente precisa não deixar Porque medo nos impede de sonhar. roubarem os nossos sonhos. Medo nos impede de conquistar aquilo que Nos desejamos. impede de sonhar. Tem pessoas que têm medo de perseverar no caminho de Deus, achando que amanhã vai cair ou achando que não vai dar certo. Perseverar no caminho de Deus. Outras pessoas têm medo de tantas coisas. Outros com medo de quebrar paradigmas religiosos. De tantas coisas. Uma das coisas que eu tenho por talvez qualidade, eu acho que seja, é uma das coisas que eu tenho por mais que eu tenha um certo receio, mas se eu pensei em fazer, eu vou fazer. Mas que eu tenha um certo receio. Porque é preferível você Eu vou fazer. errar fazendo do que errar É preferível parado, você omitindo, errar fazendo não avançando, do que errar parado, você omitindo, errar fazendo. não avançando. Uma coisa eu tenho aprendido: se você fizer, vão te criticar, e se você não fizer, vão te criticar. Uma coisa eu O que você tem que fazer? Se você Fazer. fizer, vão te criticar. E se você não fizer, O que você tem que fazer? Avançar. o que você tem que fazer? Outros têm medo de ser criticado pelos familiares, pelos amigos. O que você tem que fazer? Outros têm medo de ser criticado por diversos fatores da vida, os seus amigos, sua namorada, seu esposo, sua esposa. Os fatores da vida, os seus amigos. E consequentemente ficam a vida toda sentados, acomodados, porque tem medo de arriscar. E consequentemente Tem medo a de vida toda agir. sentados, acomodados. Tem medo de avançar. Aí passam a vida toda apenas olhando a multidão em toda a sua vida passando. Vai 15 anos, 20 anos, 25 anos, 38 anos, 45 anos. Chega aos 80, já foi. Tem medo de Quero dizer uma coisa nessa noite, por favor. tem medo de Avançar. anos. O sinal Já foi. Tem medo, mais comum, guarda isso hoje, pelo amor de Deus. medo de avançar. O sinal mais comum das atividades demoníacas é o medo. O sinal mais comum de uma atividade demoníaca na tua vida é o medo. O sinal Nós sabemos que o diabo ele é covarde, e ele atua através do medo. é o medo. Intimidação. O lance do diabo contra você é te intimidar, porque se ele se intimidar, ele te para. Eu não estou falando a verdade? Intimidação. Quem está intimidado é paralisado. Você é te intimidar. Porque se Te ele provo. se intimidar, ele te para. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Passa para mim, Quem por está favor. intimidado é Diz assim: paralisado. porquanto Porque se ele Deus não nos concedeu espírito de quê? Espírito de quê? Mas de poder, de amor Deus não e de equilíbrio. nos concedeu espírito de quê? Concluo que medo é um de espírito. poder, de amor. Medo, na verdade, é um demônio. Não é um estado de espírito ou uma atitude.
Os maus espíritos sempre vão ministrar medo contra a gente, Não é um estado de espírito, contra a minha vida e contra a tua. Medo de avançar, medo de liderar, contra a gente. Não é um estado de espírito, contra a minha vida, medo de mudar de emprego, medo do divórcio, medo da noite, medo das bruxas, medo do escuro, medo de se decepcionar, medo de arriscar, medo de perguntar, medo da noite. Isso aconteceu comigo. Eu contei essa história para os irmãos. Medo de se decepcionar. Tinha um moleque de 8, sei lá, 8, 9, 10 anos, sei lá. Medo da noite. Isso aconteceu comigo. Eu tinha medo da noite. Medo de se decepcionar. Quando a noite ia chegando, eu já ficava preocupado, porque eu sabia que eu ia ter perturbação naquela noite. Era toda noite a mesma perturbação. Eu tinha medo da noite. Medo de se decepcionar. Quando a noite ia chegando, eu já Eu ficava via preocupado, vultos, vultos mesmo na minha cara, assim. toda noite a mesma perturbação. Eu tinha medo da noite. E o diabo, ele age na intimidação, na covardia. Via vultos. Eu contei uma história para os irmãos, alguns ficaram assustados, mas isso é uma realidade. Isso aconteceu comigo, ninguém me contou. Eu lembro que eu estava na minha casa lá na Pavuna e tal. Era 10 anos, talvez. Só eu ouvia os batuques das panelas da cozinha. Madrugada, ninguém ouvia, só eu. De repente eu ouvia passos, isso era todo dia. Só eu ouvia. Até que um dia eu coloquei o cobertor em cima da cabeça. Medo. De repente eu ouvia passos. E de repente alguém puxou o cobertor. Até que um dia eu coloquei o cobertor em cima da cabeça. Porque o diabo queria me intimidar. Porque o diabo também sabia que Deus tinha um grande plano na minha vida. E quando o diabo quer te paralisar, ele vai usar o medo contra você. Essa é a arma dele. Sabe aquele chamado que você tem para liderar uma célula, para ser um bom músico, para evangelizar, para falar de Jesus? Sabe aquele chamado que você tem? Sabe o que o diabo vai usar para te paralisar? Para evangelizar, para falar de Jesus. O medo da crítica, o medo de não dar certo, Sabe o que o diabo vai usar? o medo de não conseguir. Sabe aquele estudo que você quer fazer? O medo de não dar certo. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi isso? Pessoas que queriam tirar a carteira de motorista, mas até hoje não tirou por causa do medo. Pessoas que queriam. É engraçado. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Mas até hoje não tirou por causa do medo. Não tinha minha carteira de motorista ainda. Aí teve um dia que eu estava no ônibus. Não sei quanto isso para vocês. Eu lembro de tudo. Eu olho, tem uma velhinha dirigindo o carro. Meu Deus! Eu estava no ônibus. Se ela pode, eu posso. Eu olho, tem uma velhinha dirigindo o carro. Aliás, se mulher pode dirigir, ou não pode? Se ela pode, eu posso. Perdão, moleque. Eu falei que não ia fazer mais isso, mas eu não consigo. Aliás, se mulher pode dirigir. Você é maior do que eu. E a gente precisa se desafiar para o melhor, para avançar. Repreender todo espírito de medo da nossa vida. Você pode dizer amém comigo? Em nome de Jesus. Por isso que diversas vezes Jesus falava, não temas. E por isso que muitas vezes, o Robson falou isso domingo, não foi? A Bíblia tem 365 não temas. Isso é, por acaso? Não. E por isso que muitas vezes o Robson falou, porque a todo momento a Bíblia está nos encorajando. Ou seja, não temas, não baixe a tua guarda para o maligno. Ele quer te intimidar. Então não temas, o Senhor te diz nesta noite, não tenha medo, resista a todo tipo de temor em nome de Jesus, na autoridade que está no sangue de Jesus sobre a tua cabeça, resista e vença em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém, glória a Deus. Na autoridade que está no sangue de Jesus sobre a tua cabeça, resista e vença em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Para a gente terminar, amém. Glória a Deus. Terceira capa que a gente precisa tirar dos nossos ombros é a incredulidade. Diga comigo. Vamos lá mais uma vez. Terceira capa que a gente precisa. No versículo 52 diz assim: vá. Disse Jesus: a sua fé o curou. No versículo 52 diz assim: você crê realmente que alguém possa ser curado de uma cegueira? Humanamente falando, é algo impossível. Apesar da medicina já estar muito avançada, mas é muito pouco provável que alguém seja curado de uma cegueira.
Apesar da medicina já estar muito avançada, Interessante constatar que esse era o sonho de Bartimeu: ver de uma cegueira. apenas enxergar. Interessante constatar que esse E por causa da fé desse homem, esse sonho foi realizado. apenas Por causa de quê, gente? Por causa de quê? e por causa Eu te da digo, desse fé homem, esse sonho foi realizado. Não é um sentimento. Apenas por causa de quê, Fé gente? é uma atitude. Por causa de quê? E por causa Eu te da digo, fé, a Bíblia diz que fé sem obras é não morta. é um sentimento. Se você diz que você tem fé, você precisa arriscar, fazer, avançar. Você pode dizer amém comigo? Fé sem obras é morta. Ele lançou a sua capa de incredulidade ao chão. Você precisa arriscar. E após lançar a fazer, sua incredulidade ao avançar. chão, o que Você ele pode dizer fez? amém comigo? Foi a Jesus. Ele lançou a sua capa de incredulidade. O cara começou a gritar: E após lançar a sua Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele lançou a sua capa de incredulidade. O cara começou a gritar. Por causa da nossa fé em Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia como de Deus mim. tem colocado Tem isso no compaixão nosso de mim. coração. E algumas pessoas já entenderam isso nesse lugar. Deus quer que a gente volte a crer. Deus quer que a primeira igreja batista da Rocinha volte a crer, a ser uma igreja de fé. Crer no impossível, crer no improvável, crer naquilo que é difícil. Porque aquilo que é fácil, você faz. Naquilo que é difícil, Deus fará. Deus vai fazer. Aquilo que é possibilidade sua, Deus coloca na tua mão para você fazer. Mas aquilo que você vê, Senhor, é impossível para mim, Deus te diz, pode deixar. Eu faço, eu realizo grandes coisas na tua vida. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Eu realizo grandes coisas na tua vida. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Interessante também, no versículo 38, que eu não coloquei aí, Roberto, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. A Bíblia diz que Na tua caminhada de vida, de fé, de crente, de empregado, de doutor, qualquer coisa que seja, você sempre vai se deparar com pessoas que vão te atrapalhar. Você sempre vai se deparar com pessoas que trarão situações na tua vida para te paralisar. Eu te pergunto, o que você fará? Brigará com essas pessoas de maneira alguma. qualquer coisa que seja, O que se faz nesse momento vai se deparar com é não dar os teus ouvidos às palavras negativas. pergunto o que você fará. É dar os seus ouvidos para a tua fé, para quem você crê, para o teu foco de vida. Você pode dizer amém comigo? É não dar os teus ouvidos às A mamãe chega, por exemplo, para a filha e diz: olha, eu vou estudar. Mas você já está velha. para quem você crê. Outra coisa qualquer. Para o teu foco de vida. Você pode dizer amém comigo? Outras palavras negativas qualquer. Por exemplo, para a filha diz: olha, eu vou. Você está vivo, está viva. Continue avançando, progredindo na tua vida. Você que tem pensado em estudar mais, eu quero te dizer, estude. Pelo amor de Deus, estude. vivo, está viva. Não ouça as palavras contrárias, aliás, não ouça os seus sentimentos contrários. Muitas vezes vêm palavras contrárias à tua própria mente. Não, não vai dar certo. Aí você mesmo começa a colocar embaraços, barreiras. Repreende essa voz. Às vezes vêm palavras contrárias à tua própria mente. Ouça a voz do progresso. Aí você mesmo Ouça a voz do avançar. Você pode dizer amém comigo? repreende essa voz. Você sempre vai se deparar com gente que vai te desestimular. Ouça a voz do progresso. Sempre. Ouça Por a favor. voz do avançar. Não Você sejam pode dizer pessoas amém comigo? que andam, que o teu combustível são as palavras das pessoas. O teu combustível precisa ser a fé em Jesus. Não sejam Você pessoas pode dizer amém comigo? que andam. Glória a Deus, é claro São as palavras das que pessoas. muitas vezes, e isso vai acontecer, e isso é ótimo que aconteça, Deus vai usar pessoas para te estimular, como eu estou fazendo agora. Deus vai usar pessoas para te mandar avançar. Deus vai usar pessoas para te pegar no colo e te colocar no caminho. Usar pessoas para te E quando não houver ninguém, agora. a quem Deus você vai, ouvirá? usar pessoas para te Ouça a mandar palavra do avançar. Senhor que te diz todos os Deus dias: vai usar avance, pessoas para te não pegar no temas, colo e te eu sou colocar no contigo. caminho. Pessoas para te E quando não houver ninguém? A quem você Não ouvirá? morra com os teus sonhos aí no teu coração. Te diz
Arrisque. Não temas. Faça. Eu sou contigo. Trabalhe para isso. Você pode dizer amém comigo? Amém. Não morra com os teus sonhos. Eu aí quero no te teu dizer que você coração. pode. Diga, eu posso. Arrisque. Eu posso. Trabalhe para isso. Você pode dizer amém comigo? Sonhe alto. Não morra com os teus Sonhe coisas extravagantes. Você pode. Diga, eu posso. Mas comece a agir em prol desse sonho, em prol desse projeto de vida. Sonhe coisas extravagantes. Eu te pergunto nessa noite, quais são os obstáculos Mas começa a agir em prol que desse por um acaso te impedem de você realizar esses projetos, esses sonhos? Talvez muitos sonhos de Deus para a tua vida, mas você tem se encontrado impedido. que por um acaso te Que obstáculos impedem de são você esses? realizar esses projetos, esses sonhos. Talvez Eu te pergunto, muitos sonhos de Deus para tua você precisa vida, de mas você ajuda tem se para crer? encontrado impedido. Você precisa de ajuda para Que orar? obstáculos são esses? Realizar esses projetos, esses sonhos. Peça ajuda, Eu te pergunto, sonhos de peça Deus, oração, você precisa de ajuda peça para crer? aconselhamento, Você precisa de ajuda para mas orar. avance. A única coisa que a gente não pode fazer é ficar paralisado no caminho como esse homem estava. Diga, estava. Mas estava. A única coisa que a gente não pode fazer. A Bíblia diz que Deus se agrada como esse homem estava. da prosperidade do seu povo. O que nós da primeira igreja batista da Rocinha precisamos entender é que por causa da graça de Deus, Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Mínimos. Porque Ele é um Deus gracioso. O mínimo detalhe. Deus se importa. Deus se importa com os mínimos detalhes. Sabe aquela tristeza que você teve ontem? Deus se importa com isso. Porque Ele é um Deus gracioso. A alegria que você teve hoje, Deus se importa com isso. Deus se importa com O emprego que você quer é um melhor, Deus se importa com que isso. você teve ontem, Deus se importa com isso. Porque Ele é um Deus. O crescimento Alegria que ministerial, você teve hoje, Deus se Deus importa se com isso. O Deus se emprego importa que você com todas quer é as um áreas da melhor, tua Deus se vida. importa Creia com isso. nisso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. O crescimento ministerial. Não esconda os teus sonhos de Deus. Não esconda os teus projetos de Deus. Simplesmente entregue a Deus. E Ele o abençoará. Você pode dizer amém comigo? Amém. Não esconda os teus projetos de Deus. Quantos têm precisado nessa noite? Estou fazendo uma pergunta. Quantos precisam nessa noite de uma oração? Receber uma oração específica Quantos têm precisado nessa noite? Estou fazendo acerca dos teus próprios sonhos, dos seus projetos, que você tem encontrado barreiras, empecilhos, seja eles quais forem. Você pode levantar sua mão? Eu quero orar por você. Amém. Dos seus projetos, que você tem encontrado barreiras. Alexandre, por favor, faça. Empecilhos, Por favor, seja a gente eles pode ficar de quais pé? forem. Você pode levantar sua mão? Alexandre, Roberto, vem cá. Minha mãe, vem cá. Você vai colocar o óleo na mão deles, eles vão ungir toda a igreja. Por favor, tá? Vamos lá. Vem cá, Roberto. Alexandre, Roberto, vem cá. Minha mãe, vem cá. Você vai colocar o óleo na mão deles, eles vão ungir toda a igreja. Por favor, tá? Porque grande és tu, maravilhas faz.